Deus é fiel. Que Deus abençoe grandemente este dia de hoje e que a presença de Deus esteja contigo e que o Senhor Jesus continue te fortalecendo, te dando paz, alegria e que a presença de Deus esteja sempre no meio da sua família, na sua vida e na sua casa. Que Deus continue sempre te abençoando. E neste dia eu vou deixar uma palavra de reflexão para o teu coração, que se encontra no livro de Efésios, no seu capítulo 4, no seu verso 17. E a palavra do Senhor nos diz: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Irmão, quando nós olhamos diante desse texto, Deus, ele traz um despertamento para todos nós. Porque Deus, ele tem um chamado na nossa vida, um chamado para que nós venha ser servo fiel ao Senhor, para que nós venha andar segundo a vontade de Cristo Jesus, para que nós venha ser separado de todas as coisas que não é a vontade do Senhor. E diante desse texto ao qual nós meditamos, o texto refere que todos os que são chamados e escolhidos do Senhor, os escolhidos do Senhor para ser seus servos e filhos, tem que ter fidelidade a Deus, tem que ter uma nova vida, tem que ser transformado por Jesus, porque a vontade de Deus tem que prevalecer nas nossas vidas e no nosso coração. Todas as nossas ações, todo o nosso caráter, todas as nossas boas ações tem que ser segundo a vontade de Deus. Nós temos que obedecer todos os ensinamentos de Cristo nas nossas vidas. E a Bíblia aqui vai nos dizer que para nós não ser igual a outros que andam no caminho cometendo delito, cometendo coisas que não é agradável ao Senhor. E Deus traz um despertamento, porque a Bíblia vai nos dizer que Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então nós temos que nos afastar, nós temos que deixar todas as práticas que são pecados. Nós temos que se afastar do pecado, nós temos que deixar essas coisas que nos levam a nós cometer o pecado. E nós temos que buscar em Deus a sua vontade, nós temos que conhecer a sua palavra, porque a palavra de Deus é o ponto de partida aonde nós vamos viver uma nova vida em Cristo, aonde Cristo vai transformar as nossas vidas. Nós temos que meditar na palavra, nós temos que crer no que está escrito, nós temos que crer nas profecias e nas promessas que Deus ele estabeleceu através da palavra que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós precisamos buscar conhecer as Escrituras Sagradas, porque a palavra é que nos orienta, é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos ensina a nós tomar decisões e nós tomar posições diante das nossas vidas. Nós temos que se posicionar, nós temos que ter atitude e nós temos que ser servo fiel do Senhor. Quando nós olhamos diante da Bíblia, nós vemos Daniel e os seus 3 amigos
Daniel ele foi cativo para a Babilônia, mas Daniel ele não se corrompeu com os costumes e as práticas daquele lugar, lá da Babilônia, porque a Babilônia ela servia a outros deuses. Na Babilônia tinha costumes e crenças que era pagã, porque os escolhidos do Senhor e o servo do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, tem que adorar e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é santo e que é eterno. Então, nós temos que ser servo para nós adorar a Deus. Nós temos que ser servo fiel a Deus, obedecendo todas as suas instruções, mandamentos e princípios. Aqui, quando a gente vai diante desse texto, o Senhor traz algumas instruções para nós, para que nós não viva mais em mentira, para que nós não viva mais em engano, para que nós não venha pecar, para que nós não venha dar lugar a Satanás, para que nós, das nossas bocas, não venha sair palavra torpe, e sim, da nossa boca venha sair palavra que venha edificar alguém. Então são essas as instruções que Deus traz para nós, porque quando nós praticamos um pecado, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E a Bíblia aqui nos diz, nos orienta, para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque no Espírito nós estamos selados para o dia da redenção. Para que de nós venha sair toda a amargura, toda a ira, toda a malícia, que tenha que ser tirado de dentro de nós. E nós temos que tirar todas essas coisas das nossas vidas para quê? Para que a presença de Deus esteja conosco. E para nós ter a presença de Deus nas nossas vidas, nós precisamos buscar ter um relacionamento com Deus. E o ponto principal de nós ter um relacionamento com Deus é quando nós meditamos a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela vai nos orientar naquilo que nós estamos fazendo errado e aquilo que nós precisamos consertar para que nós venhamos estar no caminho direcionado pelo Senhor. E a palavra vai nos pontuar. E quando nós temos esse conhecimento, que o Espírito Santo de Deus nos dá esse entendimento através da luz da palavra, vai gerar em nós arrependimento, onde nós vamos reconhecer os nossos erros. E quando nós reconhecemos nossos erros, através da luz da palavra, nós pedimos perdão ao Senhor Jesus Cristo, e Ele está pronto para perdoar os nossos pecados. E aí Deus agora, através do Espírito Santo, começa a abrir a nossa visão espiritual. E agora nós sentimos o desejo e a vontade de conhecer a vontade do Senhor. E quando nós passamos a buscar esse entendimento, essa revelação do Senhor para nossas vidas, da sua vontade, nós a cada dia começamos a ter temor ao Senhor e começamos a deixar aquelas práticas que não é agradável a Deus. Esse é um princípio de um servo fiel a Deus. Um servo fiel a Deus, ele tem que conhecer a vontade do Senhor. Ele tem que reconhecer o seu erro e pedir perdão ao Senhor, e o Senhor, ele nos perdoará. O servo fiel a Deus, ele é obediente ao que o Senhor nos instrui, o que o Senhor nos ensina. Um servo fiel a Deus, ele está pronto, disponível, se esforçando para fazer a vontade de Deus. Em todas as coisas da sua vida, ele está ali sempre pronto, se esforçando
para agradar ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Então a segunda coisa é você renunciar o pecado. Para você ser um servo fiel, você tem que renunciar o pecado, você tem que renunciar tudo aquilo que não é agradável ao Senhor. Você tem que se afastar de todas as coisas que levam a você a pecar contra Deus. A terceira coisa é você ser obediente a Deus. Porque a obediência é algo que chama a atenção de Deus. Quando nós olhamos no livro do Gênesis, quando Deus ele olha para a humanidade e vê que os homens estão cheios de violência, com coração cheio de maldade, a Bíblia nos diz que Deus se arrepende de fazer o homem e Deus ele toma uma decisão de destruir toda a humanidade, todos aqueles que tinham fôlego de vida. Mas a Bíblia vai nos dizer que Noé achou graça aos olhos de Deus. E a Bíblia nos pontua que Noé era um homem temente a Deus e andava com Deus. Então Noé, no meio daquela multidão de pessoas, Noé era diferente de todos aqueles homens. Noé, ele temia o Senhor. E por isso o Senhor guardou Noé e toda a sua família. Noé era um servo fiel a Deus. Então não é diferente nas nossas vidas. As nossas atitudes, o nosso caráter, a verdade tem que estar estabelecida no nosso coração e na nossa vida. E quando nós andamos nesta condição diante do Senhor, o Senhor se alegrará de nós quando nós temos essas atitudes. E o Senhor nos honra e o Senhor nos guarda. E quando nós estamos nessa posição que o Senhor observa toda a nossa caminhada, porque os olhos do Senhor estão sobre todos nós, em tudo que nós fazemos, Deus ele está nos observando. Mesmo antes de a gente falar qualquer coisa, de a gente tomar alguma atitude, Deus já conhece o teu coração. Deus já conhece o meu coração. E a palavra nos diz que em todas as coisas que a gente vier a fazer, que a gente faça em nome do Senhor. E que todos os nossos posicionamentos, nossa decisão, que nós primeiramente consulte para ver se é da vontade de Deus ou não. Então a nossa vida está em Cristo Jesus. A nossa vida está na mão do Senhor. O nosso caminho está na condução de Deus. Então a nossa dependência não está em nós mesmos, nem na nossa decisão, nem nas nossas vontades. Mas a nossa dependência está em Cristo Jesus, aquele que pode fazer tudo e todas as coisas por nós. Então por isso nós devemos ser um servo fiel ao Senhor. Quando nós somos um servo fiel ao Senhor, que nós andamos em retidão diante do Senhor, que nós obedecemos ao Senhor, que nós se apartamos do mal, que nós se esforçamos a obedecer a palavra, porque a Bíblia também nos pontua que nada adianta só nós conhecer a palavra se nós não praticar. A prática da palavra de Deus, a qual nós conhecemos, é a obediência que nós temos que ter segundo o que a palavra nos instrui. Então, para nós agradar a Deus, para nós fazer a vontade de Deus, nós temos que obedecer todas as instruções que o Senhor nos ensina através da palavra. É por isso que é importante você meditar na palavra do Senhor. É por isso que é importante você buscar a meditar as Escrituras Sagradas, porque o Senhor
Ele vai te revelar, Ele vai te ensinar a vontade dele estabelecida para a tua vida. E depois que você passa por este processo, depois que você tem esse entendimento, que Deus ele abre a sua visão, que você agora passar a ter esse entendimento, esse conhecimento, aí chega um momento agora que você tem que servir. Aquilo tudo que Deus te ensinou, aquilo que Deus tem feito na tua vida, que tem transformado a tua vida, todo aquele conhecimento e sabedoria que Deus te concedeu, agora você tem que compartilhar. Você agora vai ser designado por Deus, agora você fazer a obra. Para você servir na obra do Senhor, primeiro você tem que ser servo